Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Vicente, autor do site fisicainterativa.com. Nesta aula de física, nós vamos discutir sobre as leis de Newton. Nesta aula, nós vamos inicialmente discutir o conceito de força, como medir uma força e quais são as suas características. Nós vamos discutir a importância do estudo da dinâmica, no qual se inserem as leis de Newton. Vamos apresentar as 3 leis de Newton para o movimento. Vamos relacionar a força resultante sobre um corpo com a sua massa e com a aceleração adquirida. E vamos finalizar analisando a relação existente entre forças que atuam entre dois corpos, entre dois sistemas que estão interagindo. Bom, nós começamos o nosso estudo da física com a cinemática, que descreve os movimentos sem se preocupar com o que produziu os movimentos. Nós vamos agora entrar no estudo da dinâmica. A dinâmica vai estudar as causas dos movimentos. Por exemplo, se a gente considera um automóvel que está executando uma pista circular e esta pista contém uma leve inclinação, eu posso perguntar qual deve ser a inclinação da pista para que este automóvel execute a curva com uma velocidade máxima de 60 km por hora, ou que a velocidade de segurança da pista seja de 60 km por hora. Então, neste caso, para a gente vai interessar quais são as condições necessárias, explicitando isso em termos de força, de inclinação, para que o automóvel execute a curva com segurança. Então, no estudo da dinâmica, nós vamos explicar as causas dos movimentos e tentar descrever os movimentos a partir das suas causas. O grande livro e o grande pensador da mecânica, sem dúvida nenhuma, é Isaac Newton. Aqui, nesta figura que você vê atrás, você vê a foto de 2 partes do livro. A capa e uma das partes na qual Newton explica o movimento dos satélites, mesmo antes dos satélites existir. Este livro, sem dúvida alguma, é talvez o maior tratado científico de todos os tempos, pois Newton vai além de descrever o movimento a partir das suas 3 leis. Ele traz considerações extremamente importantes. Nesta figura daqui, por exemplo, antes de existir qualquer satélite artificial em órbita, Newton foi capaz de prever qual a condição necessária para que você, lançando um objeto a partir da superfície da Terra, este objeto entrasse em órbita. Com isso, ele consegue descrever por que a Lua está em órbita em torno da Terra. Neste livro, Newton consegue descrever por que os fenômenos de marés acontecem. Newton consegue unificar as forças que agem na Terra. A força que age sobre uma maçã é a mesma força que age sobre a Lua. O motivo que faz uma maçã cair é o mesmo motivo que faz a Lua ficar em órbita. Então, esta obra é a maior obra, na minha opinião, sobre ciência, sobre as bases da física, são as bases da mecânica. Tanto é que essas bases duram até hoje e influenciou muitos cientistas a partir daí, que tentaram descrever todos os fenômenos da natureza em termos da mecânica. Deixa eu voltar a reduzir aqui para o canto da tela. Então, este cidadão que aparece aí é o Sir Isaac Newton, tá? Mas ele não foi esse gênio todo do nada. Ele não tirou essas ideias todas da cabeça dele. Então, existe uma frase que o Newton utiliza em um dos seus livros, que ele diz o seguinte: se enxerguei mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. O trabalho de Newton, ele foi possível graças a muitos que vieram antes dele. Modelos que foram sendo desenvolvidos e a discussão disso ao longo do tempo na ciência. Aí tem a colaboração certamente de Copérnico, de Galileu, Tycho Brahe, Kepler e muitos outros que vieram coletando informações, e Newton foi capaz de fazer a grande síntese, tá? No seu livro chamado de Princípios Matemáticos de Filosofia Natural.
que estudar dinâmica? E aí, por que estudar dinâmica? E eu me deparo com uma foto dessa. Oh, meu Deus, o que é que esse professor está falando aqui? O que é que tem a ver esta foto com nesta academia com dinâmica? Bom, certamente você deve estar olhando aqui atrás. Ó, tem um rapazinho aqui que está olhando sobre o estudo da dinâmica. Ó, ele está aqui atrás, ó, e ele está observando essa moça erguendo este equipamento. Bom, por que eu trouxe essa foto aqui para vocês? Além de descontrair um pouco, eu comecei a entrar na academia para ver se eu fico mais forte aqui nas minhas transmissões e percebi que a academia é o melhor lugar para ensinar as leis de Newton. Estou na frente dela, né? Tudo bem, eu fico no cantinho aqui, porque eu sei que vocês preferem vê-la do que me ver. Ó, eu percebi que a academia é o melhor lugar para aprender física. Como assim? Bom, isso aí foi o que me chamou a atenção para trazer essa discussão. Mas, para ninguém ficar chateado, as meninas gostariam de ver uma outra foto, tipo esta foto aqui. Talvez. Tem quem goste. Uma professora de educação física veria isso. No mesmo sistema, a professora de educação física veria alguém malhando o tríceps. Esse dispositivo é chamado de tríceps pulley. Mas um professor de física, ele vê apenas isso. Um professor de física vê um sistema simplificado, no qual ele vai observar duas rodanas, um peso e alguém aplicando uma força numa corda para erguer este peso. Então, a academia, a gente consegue explicar, consegue justificar as leis de Newton para o movimento. Voltarei a isso na aula seguinte sobre aplicações das leis de Newton para discutir sistemas deste tipo em detalhe, do ponto de vista físico, e apenas do ponto de vista físico. Dando prosseguimento, você pode aplicar as leis de Newton, por exemplo, para um corpo que cai em queda livre. Mas você pode aplicar também as leis de Newton para um corpo que cai com a aceleração da gravidade, mas também sofrendo a resistência do ar. Por exemplo, um paraquedista cai, sua queda não é uma queda livre, ele cai sofrendo a resistência do ar. As leis de Newton para o movimento conseguem descrever com grande precisão a sua queda. Você pode aplicar as leis de Newton em sistemas que estão estáticos. Isso aqui, por exemplo, é uma ponte, a ponte JK, sobre o Lago Paranoá, em Brasília. Observe que estrutura bonita. Certamente, o engenheiro, o arquiteto inicialmente que fez o design e o engenheiro que executou a obra, né, que fez os cálculos para que esta obra ficasse estática, ele levou em consideração as leis de Newton, a condição de que, para que um corpo esteja em repouso, a força resultante que age sobre ele deve ser igual a zero. Aqui nós temos então um outro sistema no qual a gente tem certamente as aplicações das leis de Newton. Como eu citei no início, Newton foi quem lançou as bases para que a gente pudesse colocar satélites de comunicação em órbita. Neste momento, se vocês estão assistindo a esta aula, é porque a transmissão sai do meu computador, vai até um computador nos Estados Unidos, onde estão os servidores do live stream, e retorna para sua casa. Certamente, esta transmissão não é feita via cabo. Parte dela é via cabo, parte dela via fibra ótica e parte dela utiliza os satélites de comunicação existentes em torno do globo para transmitir o sinal com uma maior rapidez, com uma maior velocidade. Bom, aqui eu passei o slide, deixa eu voltar. Aqui tem uma outra aplicação das leis de Newton fantástica, que eu gosto muito, que é o lançamento de um foguete. Colocar um satélite em órbita requer a utilização de foguetes que devem escapar do campo gravitacional terrestre. Então, eu sempre quis ver o lançamento de um foguete e nunca consegui. Na aula anterior eu virei para o lado errado. Se eu quero assistir o lançamento de um foguete, eu viro para o lado de cá e fico assistindo aqui a transmissão do foguete. Na outra aula, eu virei para o lado errado e não estou acostumado ainda com os efeitos especiais aqui de fisicainterativa.com. Então, lançar um foguete, a velocidade que você precisa ter para escapar, né, do campo gravitacional terrestre, desde o processo de construção do foguete ao processo de lançamento, ao processo de colocar o satélite em órbita, se este foguete tiver esta missão, tudo, absolutamente tudo, é construído a partir
do conhecimento das leis de Newton. Então, eu citei aqui várias aplicações só para dar a vocês a ideia de do porquê é importante estudar as leis de Newton. Desde a academia, movimentos no mundo macroscópico, até lançamento de foguetes, movimento de galáxias, de planetas, as leis de Newton valem com uma muito boa aproximação. Bom, mas onde não vale as leis de Newton? Onde você não pode aplicar as leis de Newton? Você não pode aplicar as leis de Newton em movimentos que acontecem dentro do átomo. Dentro do átomo, as leis de Newton perdem a sua validade. Elas não foram elaboradas com este propósito, e quando os físicos começaram a estudar o interior do átomo, perceberam que existem efeitos que não podem ser explicados pelas leis de Newton. Para isto, foi formulado, a partir do século XX, a mecânica quântica, que nós discutiremos aqui numa outra aula. Você também não pode aplicar as leis de Newton em sistemas, por exemplo, que estão próximos de grandes massas, como, por exemplo, Mercúrio, perto do Sol. Acontece um movimento de precessão que somente utilizando as leis de Newton não é possível. É necessário utilizar a relatividade geral. Você também não pode aplicar as leis de Newton em sistemas que se movem com velocidade muito alta. Velocidade muito alta quer dizer velocidades muito próximas da velocidade da luz. A luz se desloca com uma velocidade de 300 mil km por segundo. Qualquer coisa que se desloque a cerca de mais do que 2/3 disso, algo em torno de 200 mil km por segundo, já começa a sofrer efeitos bastante sensíveis, bastante perceptíveis, de que o tempo não passa da mesma forma para observadores diferentes. O tempo passa a ser relativo, enquanto o tempo em Newton é um tempo absoluto. Então aí a gente utiliza a relatividade restrita de Einstein. Bom, nós não vamos tratar aqui com coisas dentro do átomo, nem com coisas com massas muito grandes, nem com coisas que se deslocam em altíssima velocidade. Vamos tratar de movimentos que acontecem próximo da superfície da Terra, com velocidades relativamente baixas. Portanto, no mundo macroscópico que nós vivemos e que nós vemos, nós podemos aplicar as leis de Newton a praticamente tudo. E as leis de Newton vai constituir a base de todos os conteúdos que nós veremos a partir de agora, seja princípios de conservação da quantidade de movimento, conservação da energia, estática dos corpos rígidos, gravitação universal, até mesmo quando a gente vai estudar termodinâmica, a mecânica estatística explica os fenômenos a partir da mecânica newtoniana. E quando formos estudar eletricidade, em muitos dos problemas vai estar relacionado de alguma maneira com o que nós vamos aprender aqui, na forma de interpretar as forças que existem com as leis de Newton. Bom, discutido aqui a importância do que vem, a importância de estudar as leis de Newton, nós vamos agora partir para algumas definições. Primeiro, o que é uma força? No cotidiano, nós dizemos que uma força é algo que a gente aplica para puxar ou empurrar alguma coisa. Então, o cotidiano associa a força ao ato de empurrar ou puxar. Na física, nós vamos dizer que força é o resultado de uma interação existente entre dois corpos, ou entre um corpo, um objeto e o seu ambiente. Por exemplo, quando eu pego um objeto e solto esse objeto cai, a interação do objeto com o ambiente, que está imerso no campo gravitacional terrestre, faz com que esse objeto caia devido à existência do campo gravitacional. Quando você pega um objeto eletrizado ou neutro, aproxima ele da televisão e esse objeto é atraído ou repelido, existe uma força. E essa interação é a interação daquele objeto com o meio na qual vai existir um campo elétrico. Então, força é o resultado de interação entre dois corpos, entre dois objetos, ou entre o objeto e o seu ambiente. E uma coisa muito importante é a natureza, a característica, na verdade, desta força. Força é sempre uma grandeza vetorial. Por ser uma grandeza vetorial, tem que ter módulo, direção, sentido e unidade de medida. Como fazer para medir forças? Uma maneira de medir forças, muito útil, é você utilizar um dinamômetro.
Um dinamômetro nada mais é do que um sistema massa-mola. Então você pega um sistema, contém uma mola, calibra esta mola para que em certas posições da mola você saiba qual o valor da força comparado com o valor de força padrão. Então o dinamômetro é o dispositivo mais fácil de visualizar, de medir a força e de visualizar alguns dos fenômenos que nós vamos discutir aqui. Então você pode utilizar esse dinamômetro para medir o peso de um objeto, por exemplo, mas você pode usar esse dinamômetro, como aparece aqui na figura 2, para medir, por exemplo, qual a força resultante que age sobre um sistema, ou a partir daí tentar descobrir qual a força de atrito que age sobre um sistema. Depende de como você monta este sistema, o dinamômetro é o objeto mais apropriado para medir esta força. Mas você pode utilizar outros dispositivos que, na sua essência, vão fazer algo semelhante ao que o dinamômetro faz. Quando você sobe numa balança e você está lá, ele está medindo uma força. Esta força que a balança está medindo é a força-peso. Esta força-peso, no meu caso, eu subo na balança e digo, eu tenho um peso de 60 kg. Do ponto de vista da física, quilograma, tá, é unidade de medida de massa, não de força. Vamos discutir isso logo na sequência. Quilograma mede massa. No entanto, se esta balança estiver colocada no nível do mar, você pode sair da balança e dizer, eu tenho um peso de 60 kg força. Ao adicionar o quilogramas força, você está dizendo qual é o seu peso em uma unidade que não é a unidade do sistema internacional. No entanto, é uma unidade muito comum e utilizada nas engenharias. No sistema internacional, nós medimos força em Newton e dizemos que um Newton é o valor de uma força que imprime a um corpo de massa 1 kg uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, se você pega um corpo de massa 1 kg, coloca lá o dinamômetro, imprime a este corpo uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, o dinamômetro vai marcar 1 newton. Então, esta é a definição para 1 newton. Dando prosseguimento, vamos entrar agora nas leis de Newton para o movimento. E são 3 as leis de Newton para o movimento. A primeira lei, a lei da inércia. A segunda lei, que eu chamo de o princípio fundamental da dinâmica, porque vai ser com ela que nós vamos resolver a maioria dos problemas. E a terceira lei, que é ação e reação. A primeira e a terceira lei são conceituais. A gente usa pouco em problemas, a menos para interpretá-lo. E a segunda lei é a lei matemática, que expressa as leis de Newton de forma matemática e que nós vamos utilizar para resolver os problemas de física. Vamos começar então discutindo a primeira lei, que é a lei da inércia. E aí, a lei da inércia diz o seguinte: todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. Você está lá no buzo lotado, e aí o ônibus freia. Ao frear, você é lançado para frente, você é lançado na mesma direção do movimento. Quer dizer que o seu corpo estava em movimento e a tendência natural do seu corpo é continuar em movimento em relação ao solo. Como o ônibus freia, então é necessário a existência de uma força que obrigue você a parar. Então você vai precisar se segurar firmemente no suporte do ônibus para que você não seja arremessado para frente. É verdade que tem ônibus que é tão lotado que mesmo que se você não se segure, você não tem como ir para frente. Isso é o transporte público brasileiro. Todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. Esta é uma forma de anunciar a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Mas, imagine esta situação agora. Imagina que esse motociclista acelerasse a moto de vez. O que você acha que ia acontecer com esse menino que está aqui atrás? Certamente ele ia cair. Nesta situação, o sistema está em repouso. Uma aceleração brusca neste sistema vai fazer com que os corpos que estão em repouso tendem a continuar em repouso. Então, todo corpo em repouso tende a continuar em repouso. Esta também é uma maneira de dizer a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, vamos sintetizar isso, tá? Lá no livro do Newton, o
princípios matemáticos de filosofia natural, conhecido apenas como Principia, ele vai sintetizar o que vem a ser a sua primeira lei ou a lei da inércia. E, no enunciado original, diz algo do tipo: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças impressas sobre ele. No entanto, em livros de física, o enunciado comum é o seguinte: se a força resultante que age sobre um corpo é nula, ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A questão aqui é a seguinte: a primeira parte desta afirmação ninguém discorda. Se a força resultante que age sobre um corpo é nula, ele deve estar em repouso. Mas o problema, ele diz aqui no enunciado que ele pode estar em repouso ou pode estar em movimento retilíneo uniforme. Pode ser as duas situações. Pode estar parado, mas pode estar em movimento retilíneo uniforme. A primeira parte ninguém discute. Já a segunda parte não é tão intuitiva para os alunos. Os alunos se perguntam: como pode? Como pode eu não aplico força nenhuma, a força resultante é zero, e eu tenho um corpo se deslocando com velocidade constante? Quer dizer que se o corpo estiver se deslocando a 100 km por hora, nenhuma força age sobre ele, ele continua a 100 km por hora? Esta segunda parte ela não é intuitiva. A noção de que é preciso força para manter o movimento é uma noção intuitiva, é uma noção que tem suas origens na física de Aristóteles, mas as pessoas hoje, as pessoas que não estudam física regularmente na escola, elas pensam algo da mesma maneira. É preciso força para ter movimento. Na sequência, eu vou mostrar para vocês, tá? Já que esta parte é uma parte que as pessoas têm muita dúvida, que não é preciso força alguma para manter um movimento em linha reta. Então, dando prosseguimento, estou na frente de vocês aqui, Paulo Vicente no canto da tela, encolhi. E vamos voltar aqui à animação. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós vamos ter uma... Passou de vez aqui, vou ter que voltar. Vamos imaginar o seguinte, nós temos uma rampa, uma esfera e o asfalto. E nós vamos deixar rolar a esfera sobre a superfície inclinada. E logo na sequência ela vai encontrar o asfalto. Se a gente fizer esta experiência, a gente observa que a esfera rola, depois ele para numa certa posição. É natural. Vamos agora fazer o seguinte, vamos mudar a superfície. Ao invés de nós utilizarmos a superfície seguinte, asfalto, vamos trocar a superfície aqui por piso de madeira. E vamos repetir o experimento, abandonando a esfera da mesma altura. Então, ao abandonar da mesma altura, nós vamos observar que esta esfera vai se deslocar, e ela vai se deslocar indo parar numa posição mais distante. O que a gente observa disso? Se eu abandonei da mesma posição, quer dizer que eles vão adquirir a mesma velocidade durante o processo, da maneira que, se não tiver atrito, ao chegar na base, vão chegar com a mesma velocidade. Só que eles vão encontrar superfícies que são diferentes. Então, o fato de encontrar superfícies que são diferentes, tá? Existe o asfalto e existe a madeira. E se eu perguntar o que existe de diferente entre as duas superfícies? Intuitivamente, vocês vão me dizer, ora, nós sabemos que o asfalto tem um atrito maior do que a madeira. O coeficiente de atrito é maior, tem uma rugosidade. Consequentemente, o fato de existir o atrito faz com que o movimento cesse mais rapidamente. À medida que eu diminuo a existência do atrito, o movimento pode ser prolongado por uma distância maior. Então, não é natural que um corpo pare. O corpo para porque existe a força de atrito. Agora, vamos imaginar uma situação na qual o atrito não existisse. Este não é um experimento possível de fazer na vida real, porque na vida real, superfície sem atrito não existe. Você pode ter um atrito muito pequeno e prolongar esse movimento muito longe, mas esse movimento com certeza vai parar em algum momento. Mas, se fosse possível construir uma superfície sem atrito, então, aí já é uma suposição.
é uma experiência de pensamento. Tá? Se a gente pudesse construir uma superfície sem atrito e pegássemos a nossa esfera e resolvêssemos abandonar a esfera da mesma posição inicial, se a nossa conclusão é de que o atrito fazia o corpo parar e deixa de existir o atrito, então, o que fará este corpo parar? Absolutamente nada. Isto vai deslizar sem que a sua velocidade seja alterada, enquanto existir a superfície sem atrito. Se esta superfície deixar de existir, este corpo certamente vai parar em algum momento. Mas enquanto ele estiver se deslocando nesta superfície, ele vai se deslocar, sua velocidade não vai aumentar, não vai ser reduzida. Se a velocidade não aumenta e não é reduzida, significa o movimento é uniforme. E como ele vai estar sobre uma linha reta, nós dizemos que o movimento é retilíneo e uniforme, e a força resultante que age sobre esse corpo é igual a zero. Aí você pode dizer, mas professor, mas existe a força peso, existe a força normal, que nós vamos discutir a natureza delas logo na próxima aula. É verdade, mas se você observar, a força peso vai agir para baixo, a força normal vai agir para cima, as duas forças vão se equilibrar. Se equilibrar significa que a força resultante é zero. Não tem nenhuma força impulsionando o movimento, nenhuma força atrapalhando o movimento. E neste caso, a força resultante é igual a zero. Eu espero então que tenha ficado bastante claro o enunciado da primeira lei de Newton. Todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento em linha reta, a menos que uma força haja sobre ele. Ou, de outra maneira, se a força resultante que age sobre um corpo é nula, ele pode estar em repouso ou pode estar se movimentando em linha reta, com movimento retilíneo uniforme. Vamos dar agora prosseguimento? Tá? Aqui eu escrevi a síntese do que eu acabei de falar e vamos dar então prosseguimento para discutir a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Lá no princípio, que você encontra este livro em português, né? O original aqui escrito em latim, lá no princípio, Newton vai enunciar a sua segunda lei para o movimento. A segunda lei de Newton para o movimento diz o seguinte: a mudança de movimento é proporcional à força impressa e se dá na direção da linha reta na qual a força é impressa. No entanto, este não é enunciado comum que aparece nos livros de vocês. No livro, vai aparecer algo do tipo: a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força impressa, tem o mesmo sentido e é inversamente proporcional à massa do objeto. Quer dizer isso? A aceleração e a força têm sempre o mesmo sentido. E são diretamente proporcionais. Quanto maior a força, maior a aceleração. Mas a aceleração é inversamente proporcional à massa. Quer dizer que quando você aumenta a massa de um corpo, para a mesma força, você vai diminuir a aceleração. É muito mais difícil empurrar algo pesado, portanto, é muito mais difícil acelerar algo pesado. Quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração adquirida se a gente aplicar a mesma força. No entanto, a maioria dos professores e dos livros já apresentam esta segunda lei na sua forma matemática e expressam que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aqui, vale frisar, tá? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como força é uma grandeza vetorial, eu escrevi aqui a setinha de vetor em cima, igual a massa vezes a aceleração, que também é uma grandeza vetorial. Então, a força e a aceleração elas terão a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? E esta é a expressão matemática que rege as duas. Tá? No sistema internacional, a massa deve ser medida em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, a força resultante, ou a força, vai ser medido em quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. Para não ficar escrevendo quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado várias vezes, nós vamos escrever simplesmente Newton. Se você usar a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, você vai estar medindo a sua força em newtons. Então, se a massa for igual a 1 kg e a aceleração adquirida for igual a 1 metro por segundo ao quadrado, significa que você tem uma força resultante de 1 newton.
Aqui aparece a observação de que a seta em cima da aceleração e em cima da força indica que ambos são grandezas vetoriais, portanto, tem que ter módulo, direção e sentido. Diminuindo novamente para que vocês visualizem o quadro que aparece aqui. No sistema internacional, a força é medida em newtons, mas existem outros sistemas. O sistema internacional é o sistema que mede a massa em quilogramas, a distância em metros e o tempo em segundos. Também é conhecido como sistema MKS, metro quilograma segundo. Mas existem outros sistemas, como por exemplo o sistema CGS. No sistema CGS, a força é medida em dinas. Tem o sistema inglês. No sistema inglês, a força é medida em libras. E existem ainda outros sistemas. Por exemplo, você pode medir a força em quilograma-força, de tal maneira que 1 quilograma-força é igual a 9,8 newtons, que equivale ao peso de um corpo de massa 1 kg quando está no nível do mar. Normalmente, nos problemas de física, nós sempre vamos utilizar o newton. Quando utilizar libra ou dina, geralmente o sistema vai dizer para você como fazer essa transformação, qual o fator que você multiplica para obter a relação de transformação. Vamos agora enunciar a terceira lei de Newton para o movimento, que é a ação e reação. O enunciado original diz para a gente: a cada ação opõe-se sempre uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos são sempre iguais e dirigidas a partes contrárias. Nos livros de física, os livros mais comuns costumam enunciar da seguinte maneira: se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este reage, exercendo sobre A uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Esta também é uma lei conceitual e que costuma causar muita confusão. Eu vou tentar aqui representar esta terceira lei de maneira esquemática. E nesse meu esquema, vamos imaginar o seguinte: você está em pé sobre patins, então você em pé sobre patins, e vai empurrar uma parede. Quando você empurra a parede, significa que você está aplicando uma força à parede. Então você está aplicando uma força em uma certa direção. Força, apareça. A força não quer aparecer, eu tenho que clicar aqui. Você aplica uma força F na parede. Aplicou uma força F na parede, a parede vai empurrar você com a mesma força. Então você vai sofrer a ação de uma força menos F. Aqui eu representei apenas o módulo da força F, não coloquei a setinha de vetor, não coloquei. A direção e sentido fica representada pelo desenho. Então você empurrou a parede com uma força F, a parede vai empurrar você com uma força F. Aí geralmente os alunos ficam: professor, mas a parede não me empurra. Sou eu que empurro a parede. É verdadeiro. Só que o que a terceira lei de Newton diz é que força é sempre resultado de interação. Força existe apenas mutuamente. Se você não tocar a parede, você não vai aplicar força alguma na parede. E a parede não aplica força alguma sobre você. Quando você aplica a força à parede, a interação que existe não é a sua mão apenas empurrando a parede. Você sente uma força empurrando no sentido contrário. E aí eu coloquei você sobre patins para que esta visão fique mais clara. Se a parede está fixa, você não consegue empurrar a parede, mas você será empurrado para trás. Então você aplica à parede uma força F, a parede aplica a você uma força menos F, uma força no sentido contrário. Ao aplicar esta força no sentido contrário, se você não tiver atrito suficiente para te segurar, a força vai conseguir te empurrar para trás. Então este seria o efeito da parede empurrando a pessoa. Isto fica mais fácil de perceber quando a gente pega os sistemas e representam estes sistemas de maneira isolada. Em física, é muito comum a gente trabalhar com sistemas que são sistemas isolados. Então vamos imaginar aqui, você está aqui e aplica uma força à parede. E na hora de analisar a ação e reação, é sempre bom você pegar os dois corpos e isolarem. Embora eles sejam apenas um sistema, a gente isola para analisar as forças que agem neste e as forças que agem neste. Então você aplica na parede uma força. Você empurra a parede. Vamos chamar isto de ação, com a força F. Então vai existir a reação.
A reação vai ser a parede empurra você com uma força menos F, uma força no sentido contrário. Observe que a ação é você empurrando a parede. A reação é a parede empurrando você. São sistemas que são diferentes. Observe que a ação age na parede, a reação age em você. Isso é uma coisa importante que nós vamos discutir na próxima aula. Ação e reação nunca estão no mesmo corpo. Como a ação e a reação nunca fazem parte do mesmo corpo, eles sempre estão em corpos diferentes, o par ação e reação nunca pode se anular. Par ação e reação nunca pode se anular quando você considera os sistemas isolados, porque eles agem em sistemas diferentes. Nós voltaremos a discutir isso quando nós formos fazer alguns exercícios. Feita essa observação, vamos então dar prosseguimento, tá? Com a seguinte pergunta, que é uma pergunta que está no livro Greph, o livro do grupo de reelaboração do ensino de física da USP. Lá diz, o cavalo que sabia física. E aí o cavalo se pergunta, se a carroça me puxa para trás, com a mesma força que eu faço para frente, como eu vou movê-la? Neste problema, envolve o que nós acabamos de discutir anteriormente a respeito da ação e reação. Esta pergunta eu não vou responder, vou deixar para você pensar. Em caso de dúvida, utilize o nosso fórum Tira Dúvidas no site. Então, a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos discutir sobre as aplicações das leis de Newton. Nós vamos aprender sobre as principais forças que aparecem no estudo da dinâmica: força-peso, força normal, força de contato, força de tração, força elástica, força de atrito. E nós vamos aprender como aplicar isso em alguns problemas. Então, na aula de hoje, nosso objetivo era apenas discutir as 3 leis de Newton. Se ficou com alguma dúvida, acesse o nosso site www.fisicainterativa.com. Na parte superior, você clica em Tira Dúvidas Online e posta a sua dúvida. Algum dos moderadores ou eu poderei te ajudar com esta dúvida. Até a próxima aula. Tchau. Neste momento se desfaz a transmissão aqui diretamente dos estúdios fisicainterativa.com para todo o Brasil.